Sabe quando você está aprendendo o Torá? É quando você amplia aquilo que está sabendo. Como assim? Você pode saber, conhecer uma coisa, mas isso ainda não ser verdade na sua vida, por isso não é ampliado. Pode ser também. Só que, o que Hashem quer? Hashem quer que nós ampliemos aquilo que aprendemos. Ah, mas eu não sou rabino, eu não posso ensinar. Claro que não. Você não é rabino e você não vai fazer papel de rabino. Tem que se colocar no seu lugar. Você tem que saber aonde você está e fazer da onde você está aquilo que você pode fazer dali. Entendeu? É não pensar assim, ah, isso é para aqueles que estão lá em cima, eu não posso fazer nada. É eles que têm que fazer. Por isso que o Brasil não cresce, porque sendo uma potência tão grande de materiais, do eterno. O eterno deu coisas ao Brasil extremamente grandes. Mas o que estão fazendo do Brasil? Estão sugando, estão retirando do Brasil para proveito próprio, ou seja, sugando de quem tem. Então, quer dizer, vocês têm alguma coisa. O que vocês têm? Essa é a pergunta. O que vocês têm que querem sugar? Aí, se você olhar para o material, você tem produtos físicos aos quais pode servir para outras nações para os seus propósitos. Certo? Então, esse propósito é particular e pessoal deles, não seu. Mas de quem é o que tem? De quem é? É daqueles que o Eterno concedeu morar ali. Hashem concedeu morar ali aquelas pessoas que merecem o que têm. Mas o que elas estão fazendo com o que têm? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que nós estamos fazendo com o que temos? O que você tem? Uma vida? O que você tem? Uma família? O que você tem? Entende? Nós precisamos valorizar aquilo que temos, aquilo que Hashem nos deu. Hashem nos deu tudo isso que você vê aí, essa coisa linda que é o Brasil. Mas o que nós estamos fazendo com ele? Vendendo ele em troca de prazer. Compreende agora? Ah, por quê? Porque se nós fecharmos muitas portas, nós vamos perder muita regalia. Ou seja, vai diminuir alguma coisa. Não, você tem internamente, você já tem internamente que supre o externo. O que é interno é muito maior do que o externo. É isso que as pessoas não conseguem entender. O que está dentro de você, que é a alma, tem muito mais valor, e muito mais potencial e muito mais poder do que você imagina. Deixa ele governar o mundo. Ou seja, deixa o que você tem dentro governar o seu corpo, você, o externo. Conduzir você para ir para o lugar certo, não para os lugares errados. Cancelar o que precisa ser cancelado e restaurar o que precisa ser restaurado, mas ser justo. Porque todo o problema do mundo e das pessoas é por causa da justiça. Porque elas não estão sendo justas, decidiram querer aprender isso. Isso é um outro áudio que eu tenho, que você fica sabendo disso. E o que elas estão fazendo? Elas estão retirando para si algum prazer de algum lado. Mas como que a gente muda isso? A gente muda isso pensando primeiramente em Deus e no próximo. Agora, se você inverter isso, também vai dar no mesmo lugar. Porque você quer amar um Deus ao qual você nunca vai conhecer ele plenamente, no 100%. Você nunca vai conhecer ele 100%. Isso você esquece. Porque se você conhecer ele 100%, você se torna ele. Então, não tem como isso acontecer. Então, o que eu posso conhecer dele? Do seu próximo. Do seu próximo. Tudo que ele está passando na vida é porque Deus determinou. Pode mudar? Claro.
Como que muda isso? Você que está entendendo fazer alguma coisa pelo que não está entendendo. Tomar algumas atitudes e caminhos por aquele que não está entendendo, para quê? Para que ele venha entender, seja com justiça mais forte ou não. A intenção tem que ser boa, não ruim. Não é oprimir o povo, não é diminuir o povo. Não, isso não pode acontecer. Porque aí você vai colher justiça também. Porque, nesse caso, o que você está com interesse é pessoal, aí o povo paga. Porque você foi colocado para governar, porém, está agindo incorretamente com aquele que deu autorização você para governar. Compreende agora? Então, quando isso acontece, quando a pessoa reconhece que ela está ali pelo eterno, em qualquer lugar que você seja autoridade. Não estou falando aqui para um líder de uma nação. Todo mundo é uma pequena célula de um único corpo, que pertence ao cabeça, ao dono, ao Criador, ao Eterno. Ele escolheu transmitir a sua vontade para esse corpo, que são as nações, as pessoas das nações, e assim, célula por célula, vai cada vez menor, fosse um único organismo fazendo uma única coisa. Isso já aconteceu algumas vezes no passado, e o Eterno, eu vou citar uma bem forte, eu não sei quantas vezes talvez tenha acontecido, mas uma é certa. Da Babilônia. Quando Nimrod decidiu se tornar um caçador. Caçador de quê? De homens. Dar para eles o que eles estavam procurando. Ele tinha o que eles estavam procurando. Ele tinha. Não estava mentindo, não. Só que usou isso para proveito próprio, se tornou idolatria. Todo mundo depois dele aprendeu a pegar um pedacinho do bolo. Compreende o que eu quero dizer? Todo mundo depois dele que se tornou egoísta, né? que era arrogante, que queria se aproveitar de alguém, não vou dizer 100% das pessoas, mas acaba que alguém pega alguma coisinha. Alguém pega alguma coisinha, acaba pegando. No fundo, acaba pegando alguma coisinha que ele tem que se consertar. Então essa maneira de se consertar é que é a justiça. Porque ali você vai aprender o que é justo, e ali há santidade. A santidade está em ser justo, em ser correto. Então o que Nimrod fez? Nimrod pegou isso que ele tinha, que era o conhecimento de coisas profundas, e uniu o mundo inteiro em um só pensamento, uma só motivação, era um só, todo aquele organismo. Só que o que aconteceu? Ele foi egoísta, ele pensou nele e pegou o conhecimento que recebeu de Hashem, porque se ele recebeu de Hashem, ele podia receber. Isso tem que deixar claro. Quem fez foi Hashem, quem deu foi Hashem. Ele queria experimentar um lado mais profundo, que é o da justiça. Ele queria experimentar isso. Ele queria experimentar o que é tampar a luz do mundo para as pessoas. Ele quis experimentar esse negócio. Ele tem direito? Ele tinha direito. Hashem deixou. É a escolha dele. Ele merecia receber o que recebeu. Para quê? Para saber o que ele vai fazer com aquilo. Porque é nível alto. Ele conseguiu unir o mundo em um só pensamento, uma só fala, um só coração, para fazer uma só coisa. Qual que era? Honrar ele, não o Eterno. Aí ele trocou, ele pegou o conhecimento para ele, para quê? Para fechar a luz de Hashem e chegar nas pessoas, e ele, um mortal, se tornar a luz para as pessoas. Então o que aconteceu?
o mundo teve que ser não destruído. Preste bem atenção. Ele não foi destruído. Porque esse ponto aí que ele alcançou com o conhecimento é perfeito, é bom, é o máximo. Mas não com essa intenção ao qual ele está usando. Ele teria que me honrar. Aí as duas coisas se fundiriam em uma só e ele me honraria diante de todo esse organismo. E ele entregou esse conhecimento aos judeus. Eles têm esse conhecimento para quê? Para unir todas as pessoas que desejam conhecimento do Eterno para o bem, possam se unir em um só pensamento, um só coração e uma só ação. Assim, o mundo é transformado. Hashem concedeu àquele homem um conhecimento que dava em um lugar, e deu nesse lugar. Ele é perfeito para chegar lá. Chegou lá, porém usado em proveito próprio e não em honra a Hashem. Compreende isso? Nós recebemos um pouco de conhecimento através, infelizmente, dos caminhos que nós, ou felizmente, porque eles vão resultar em muitas coisas boas agora. Do mesmo nível que foram para baixo, vai para cima. Então, por quê? Porque a intenção agora está pura, está mais pura. Vai se purificar a cada dia com o desejo pessoal de cada um. Quando cada um se mostrar o que realmente quer, o que realmente deseja no seu íntimo, ele vai para a luz ou para a justiça, porque ainda para ele ainda não é o suficiente o que ele queria conhecer nessa parte do Eterno. Ele quer conhecer mais. Compreende isso? E você, se é uma autoridade de alguma nação que quer assumir essa responsabilidade, porque são almas, são todo um povo, é todo um povo envolvido, isso vai ser cobrado de cada um segundo a sua responsabilidade, a gente sabe disso, todo mundo inconscientemente sabe disso, que existe essa justiça, que você pode fazer o que você quiser, mas não é por isso que você vai ser impune, vai sair impune, entendeu? Assim é o mundo. O mundo foi criado para esse teste, para você fazer o que você quiser, o que te der na telha. Ninguém pode falar nada. Se você deseja fazer isso ou aquilo, se você julga para si mesmo que é uma hora de fazer isso aqui, e você deve fazer isso aí, já que você acha que é isso que você deve fazer, só que você sabe que é melhor ter conhecimento do que ter dor. Mas você pode conhecer muito mais profundo o conhecimento com a dor. Então, o que eu quero trazer aqui nesse áudio? Tudo é uma vontade de Hashem. Tudo que passou nessa terra, todo acontecimento é uma vontade de Hashem com uma escolha nossa. Só a escolha que é nossa. A vontade é dele. Você pode escolher os dois lados de Hashem. O lado da misericórdia, e também tem um caminho para aprender, ser misericordioso, ou você pode tomar o lado da justiça e aprender com a dor o que é justiça. Também Hashem é bom, ele é inteiramente bom, você está vendo isso? Você está compreendendo? Ele não tem mal nisso, ele está te cedendo a vontade que você quer, ele está até te dando o que você quer. Está ligado ao que você pediu, o que você está afim de conhecer. Compreende?
Então, que a Hashem nos ajude mesmo a chegarmos a esse conhecimento com integridade e justiça. Mas qual justiça? Não é que eu quero ficar passando justiça, não. Aprender com o passado. O passado nos ensina e já nos ensinou aonde dão algumas coisas. Não preciso, eu, falando por mim, eu não preciso ir mais lá. Eu sei o que é lá. Eu me lembro de Davi, depois da união antecipada dele com Bathsheba, ele experimentou algo que ele não tinha experimentado antes. Então, ele pega aquele conhecimento e transforma ele em luz para as nações e se torna rei. Todo o conhecimento, ele é para o crescimento. Não importa os lados que você escolha, tudo é conhecimento. Tudo é bom, tudo vem do mesmo Deus. É questão de escolha pessoal, porque esse é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está ligado a saber. Quando você não sabe, você não tem escolha. Quando você sabe, aí sua escolha realmente está valendo. Se for ordenado a você estudar e você não estudou, isso é um problema pessoal que você decidiu por si só que era bom. Compreendeu? O mundo precisa acordar, o Brasil precisa acordar. Nós precisamos acordar com o conhecimento. O Brasil tem um mérito aí dentro, que está recebendo um homem que ama Israel. E é de Israel que vem todo o conhecimento necessário para mudar. Por quê? Porque eles têm o que Deus deu. É a única coisa que Deus deu diretamente a essa terra, claramente, com todo mundo vendo, entendendo e percebendo, foi dado aos judeus no Monte Sinai, que é a Torá. O resto, tudo é baseado nesse conhecimento com desenvoltura a chegar num proveito próprio, que se chama-se idolatria, que é alguém conduzindo todo mundo para si, como Nimrod. Eu pergunto para vocês uma coisa, e deixo isso aqui no ar. Se é bom, e ele escolheu Nimrod, estou falando de Nimrod, se é bom e se ele escolheu o lado da justiça, que é o lado mais elevado de Hashem, que Hashem é bom em dar isso para a pessoa, ele tenha escolhido esse lado de ir experimentar o que é tampar a luz de chegar às pessoas e o que acontece com elas caso isso aconteça. De repente ele quis conhecer esse lado. E ele foi a um lugar que a maioria das pessoas não foi. Agora a pergunta é, será que ele ainda tem retificação ou ele foi eliminado por completo? Será que já chegou a morte final para ele? Para aquela alma? Essa é uma pergunta. Talvez a sua sujeira seja muito grande e ele tenha demorado, digamos, milhares de anos para estar limpo, num ponto de retificação, para voltar. Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que de acordo com que as próprias almas que ele atingiu e estragou o caminho delas, ele, depois delas próprias se retificarem, se limparem um pouco mais, talvez possa voltar àquele mesmo estágio e daquele estágio em diante a coisa ser diferente. Pode ser que haja essa possibilidade, eu não sei. Só estou fazendo uma pergunta. Nós temos que pensar. Nós precisamos pensar. Não dá para ficar num mundo tão complexo como esse, tão milimetricamente elaborado, ficar alheio a isso. Contemplar faz você enxergar. Preste bem atenção. O que você quer contemplar já é um problema pessoal seu.
Cada um decide o que quer contemplar. Eu queria muito e quero muito contemplar o eterno. Sei que para chegar lá precisa ser justo, ser íntegro e fazer. E o que é ser justo e ser íntegro é fazer o que ele me ordenou. Eu não sou uma pessoa mais, mais apta para falar isso. Eu sei que eu não sou, não tenho pretensão nenhuma de parecer para as pessoas com o intuito de que elas olhem para mim como um anjinho. Deus me livre. Não, não é isso não. Não é não. Mas a minha intenção sempre foi contemplar o Eterno, saber quem era esse ao qual o mundo pelo qual o mundo foi criado. Quem é esse que criou coisas que eu não posso ver, mas elas podem aparecer para mim? Quem? Quem é esse? E que me causam dor. Ou me causam alegria, e essas que causam alegria eu nem percebo que elas estão ali. Será que, como nós aprendemos no judaísmo, tudo é bom? Isso tudo não foi bom? Fala para mim. Se você olhando por esse prisma, tudo não é bom? Então você chegou a ser o que você é. E agora a saber exatamente isso aqui que você está sabendo. E aí? Você já tem uma maturidade de conhecimento que dá para receber e entender isso aqui. Se você está buscando, você vai receber aquilo que você está buscando. Depende da sua fome. Quem tem muita fome, come muito. Quem tem pouca fome, come aquilo que precisa para sobreviver. Mas imagine que Shlomo disse para observar a formiga. Quando eu li o texto, ele explicando sobre esse sentido, é que as formigas elas vivem um tempo, mas trabalham tanto para conseguir juntar o que ela não vai nunca consumir naquele ano de inverno. Elas colocam muito mais do que aquilo que elas precisam. Por quê? Por que elas fazem isso? Eu ficava pensando, por que Shlomo falou isso? Eu gosto muito de animais, né? Aí Ratevá é as costas do Eterno. Aí eu fiquei observando na formiga, fiquei observando, pensando. Geralmente vem o lado mais escuro, o lado mais de justiça na cabeça da gente. E os caras que tá querendo falar dos vagabundos que não faz nada. Né? Então tá dando uma chamada de atenção neles. Sim, também, tem isso também, elas estão ensinando isso também, mas tem um outro lado. Elas armazenam para elas e para as que vêm. Elas não estão preocupadas só nelas. Elas não estão pensando só nelas. Porque elas nunca comeriam tudo aquilo. Estão pensando em deixar para os seus filhotes. Esse lado eu também não tinha observado, mas ele existe, ele é real. E você pode comprovar isso. Ela pode estar pensando no próximo dela. Já parou para pensar nisso? Quando Shlomo falou isso, eu falei, uau, agora eu estou entendendo, porque tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados, depende de como você vai olhar. Então, que Hashem nos abençoe a entender o que precisa a cada dia, se conectar com quem precisa, porque isso faz parte também. Porque talvez Hashem, é esse o ponto que eu quero que vocês guardem. Talvez Hashem queira chegar no mesmo ponto que chegou com Nimrod, mas e dali talvez passaria para lá, para o outro lado. Esse eu estou falando agora estou olhando pelo lado da justiça, tá? Esse ponto de Nimrod que ele chegou, só que ele olhou para si mesmo e foi egoísta. E acabou fechando a luz para o resto, para toda aquela nação. Aí Hashem fez o quê? Separou cada um para que eles não se unissem mais assim. Mas nós sabemos que Mashiach vai conseguir fazer isso, né? Porque ele vai se conectar com o mundo inteiro pela mesma ideia, digamos assim. As pessoas vão pensar a mesma coisa. Não sei dizer hoje se seria 100%, mas tudo bem, porque talvez seja definição e algumas pessoas
ainda não estejam prontas para receber esse momento. Mas Hashem está dando esse momento. Por quê? Porque ele também já teve esse momento ainda mais elevado ainda, quando Moshe, mais elevado do que Nimrod, quando Moshe ia entrar na terra de Israel. Ele ia entrar como Mashiach. Como Mashiach. Então todas as outras almas, até aquele ponto ali, terminariam seus testes. Ou seja, aquele é o start final. Sabe, a pessoa dá, quando começa a corrida, você dá aquela apertada no cronômetro e vai. Só que essa corrida está de mais de 7 mil anos, né? 6 mil anos, né? Já entramos no 7. Essa corrida, ela é longa, ela é uma corrida longa, mas ela está sendo cronometrada. Sabe qual é o start final? Quando Hashem conceder a Mashiach ser ungido. Nesse ponto, o start final se deu para todo mundo, não é só para Benei Noah, é para os judeus também. Para, então, começarmos, digamos, o teste final, a prova final, não é o teste, é a provinha final, se precisa ser mais rigoroso ou não. Entende? Então, é nesse ponto aí que eu queria chegar e que a Hashem nos ajude a compreendermos cada vez mais. Você encontre uma conexão com alguém que possa te ajudar, você se conecte, aprenda, cresça, desenvolva sua mente, pense muito sobre tudo na vida, sobre tudo, mas não pense raso, pense profundo, e se não está conseguindo ir no profundo, procure alguém que te ajude a chegar lá. Mas faça e cumpra a sua missão, porque o tempo está terminando.